Eu quero já entrar na palavra do Senhor. Eu quero já entrar nesta mensagem a qual Deus ministrou ao meu coração e a qual nós vamos aqui ministrar. Uma mensagem de fé para nós. Uma mensagem aonde Deus, Ele mostra que Ele está conosco. Aonde Deus mostra e vai mostrar para você que Ele é Deus poderoso e que Ele está com você. Porque o maior de todos, o nosso Deus, está conosco. Então pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de 2 Crônicas. Sim, livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler, né? A mensagem de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. E eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo... do 1 até o versículo 8. Do 1 até o 8, nós vamos ler aqui. Vou fazer a leitura para que você entenda o que estava acontecendo, para que você entenda o que estava por vir, mas para que você entenda que uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia da unção de Deus, uma pessoa que verdadeiramente acredita em Deus, ela não teme o mal, ela não teme a adversidade, ela não vai esmorecer quando o inimigo se levanta, né? Como nós adoramos a Deus. O crente verdadeiro, ele cerra o punho e ele vai para a batalha. Ele não fica lá deixando o inimigo sapatear, cirandar, não. Mas ele cerra o punho e vai para a batalha. Qual é a batalha? Batalha na oração. Vai orar, vai clamar. Então a palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 32, versos de 1 a 8, a leitura vai nos dizer que Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe invade Judá. E a leitura vai dizer assim: depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha invadido e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consultar com os seus oficiais, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viram os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou. Restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou o Nilo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra na frente do povo e reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne.
mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, amém e amém. Vamos orar. Pai, em o nome santo de Jesus, ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por falar conosco nesta palavra e nos mostrar que o Senhor é o maior do que toda aflição, maior do que toda doença, maior do que todo desespero da humanidade, maior do que qualquer problema que possa nos assolar. E o Senhor, sendo maior, está conosco. O Senhor, sendo maior, nos protege, nos guarda e peleja por nós, pois Tu és o Deus Santo, que um dia entregou o Seu Filho amado para nós, para que nós pudéssemos ter vida, e não vida qualquer, mas uma vida eterna, uma vida de comunhão, uma vida de união com o Senhor. E aqui estamos, ó Pai, agradecidos. Aqui estamos, ó Deus, agradecidos, com o coração voltado para o Senhor. Então eu te peço, ó Pai, fala com todos, fala com este meu irmão, com esta minha irmã, fala com este que está agora, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Fala com todos, ó Pai. Fala comigo e fala com todos. Assim, ó Deus, me usa com todo poder e autoridade e ousadia para ministrar a Tua palavra, e que não seja eu, mas que seja o Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça e resplandeça, e que a Tua glória desça, e assim manifesta o Teu poder e a Tua glória na vida do Teu filho e na vida da Tua filha. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Neste texto que nós acabamos de ler, nesta leitura que nós fizemos, fica claro que nós vemos o momento em que Senaqueribe invade a cidade de Judá. Senaqueribe, ele vai e invade as cidades e domina a cidade de Judá, e ganhando e conquistando o terreno, este rei, ele quer conquistar a cidade de Jerusalém. Mas lá na cidade de Jerusalém havia um rei, havia um homem que buscou a Deus, que buscou o Senhor, que clama a Deus, um homem que era constituído rei, e este era Ezequias. E Ezequias, ele, vendo a atitude de Senaqueribe, que tinha vindo e que estava com intenção já resolvido de atacar Jerusalém, de atacar ali, a cidade de Jerusalém, então ele chama os oficiais, ele chama os seus homens de batalha, ele chama os generais. Ezequias chama os seus homens de confiança e vai expor o problema a eles. Ezequias então vai e fala sobre a ameaça da invasão de Judá, e ele fala que eles querem tomar também Jerusalém. Mas, movido pelo espírito de ânimo, o Espírito de Deus, movido pelo Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que teve Caleb, o espírito de ânimo, o espírito de conquistar, o espírito de não se amedrontar e se acovardar diante da dificuldade, diante dos gigantes que estavam na terra de Canaã, porque um dia Caleb, quando vai lá para tomar Canaã, ele vê gigantes, e não só ele, mas outras pessoas que estavam com ele. As pessoas se acovardam, mas Caleb não. Caleb, ele vai e se levanta e encoraja o povo, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assuste.
Caleb, ele vai para cima. Caleb, ele vai para cima para conquistar a terra prometida, porque Caleb, ele não se baseava na sua força, mas se baseava em Deus, se estribava em Deus, ou seja, se agarrava em Deus. Caleb sabia que não era pelo seu braço, mas era pelo braço do Senhor. E neste mesmo espírito, nesta mesma visão, o rei Ezequias, então, ele vem e fala ao povo, para que não tenha medo, para que não tenha, para que não tenha pânico na cidade. Então, o rei Ezequias, ele conforta o coração do povo, dizendo: olha, sejam fortes e tenham coragem, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o seu exército, de toda a multidão que está com ele. Sabe por quê você não deve se assustar? Sabe por quê você não deve se acovardar, mas tem que ser forte e corajoso? Porque aquele que está conosco é alguém maior. Aquele que está conosco é muito maior do que este exército aí. Aquele que está conosco é o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus Altíssimo. É muito maior aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Portanto, meu irmão, é maior o que está conosco. Não temas nenhum inimigo. O nosso Deus é maior do que tudo e todos. O nosso Deus, ele é maior do que tudo e todos. E Ezequias, ele sabe que Deus é maior. Ele sabe que Deus, ele é grande. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus pode derrotar todo aquele exército num estralar de dedos. Então, Ezequias fala ao povo. Mas antes dele falar ao povo, primeiro, Ezequias, ele toma algumas atitudes. Ele conversa com os seus generais, conversa com os seus oficiais, e eles resolvem fazer algumas mudanças para dificultar a invasão do inimigo. E as mudanças, eles resolve tampar todos os poços que estavam fora da cidade, também como os leitos. Por quê? Porque o exército ia precisar de água, e se eles têm água abundante, aí eles poderiam fazer um cerco por muitos dias, poderiam atormentá-lo por muito tempo. Então eles tapam os poços, tranca os rios, o ribeiro que passa na cidade. Eles tomam algumas atitudes em fortificar as muralhas, em fortificar a cidade, em fortificar a construção. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: o inimigo se levantou contra você, o inimigo tem se levantado contra a tua vida durante esses dias, o inimigo quer dominar a tua família, o inimigo quer tomar posse da tua vida, o inimigo tem se levantado e afrontado você, o inimigo tem feito coisas e você tem ficado cabisbaixo, triste, angustiado, andando olhando pelos cantos. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando aqui com você. É hora de você fazer algumas mudanças na tua vida espiritual. É hora de você tampar algumas brechas, algumas lacunas, não deixar brecha para o inimigo invadir, não deixar brecha para o inimigo te atormentar, não deixar brecha para que ele faça o cerco na sua vida e te oprima. Deus está mandando você se fortificar. Fortifica na muralha, fortifica esta muralha e não deixa o inimigo passar. Qual é a muralha? Muralha da oração. Ora mais, clama mais, jejua mais, faz mais.
O maior está conosco, mas algumas atitudes nós temos que tomar, algumas atitudes nós temos que fazer. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso e é maior do que qualquer inimigo que sobrevém a nossas vidas. Mas aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, você tem que fazer, porque se você não fizer, Deus não faz por você. Senaqueribe, ele sabia que ele poderia tampar os poços da cidade, aqueles que estavam fora, em volta da cidade, ele poderia tampar, ele poderia trancar o rio para que não passasse por fora, para que não tivesse água suficiente para aquele exército inimigo. Ele poderia fazer o quê? Fortificar a cidade. Ele poderia restaurar as muralhas como ele restaurou. Nós lemos aqui, vimos que ele restaura a muralha, ele restaura a cidade, ele restaura. Mas não somente fortificou, restaurou, mas também ele faz armas. Sim, ele faz armas e armas em abundância. Ele fortifica, ele restaura a cidade. E ele também fez armas e escudos em abundância. Armas e escudo. Nós temos que estar preparado. Nós temos que estar calçado com a armadura da fé. Temos que estar preparados para todo ataque do inimigo. Temos que estar empunhando as nossas espadas. E qual é as nossas espadas que nós temos que empunhar? A palavra de Deus, a Bíblia. Esta é a nossa espada de dois gumes. A palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra na divisão mais íntima, de qualquer ser humano. A palavra do Senhor, nós temos que estar com ela, o escudo da fé. Temos que ter o nosso Deus como por nosso escudo. Temos que ter fé que Deus, Ele nos protege, que Ele nos guarda. Temos que nos revestir de toda a armadura e das armas espirituais, clamando, orando, jejuando, buscando se fortificar e santificar na presença de Deus, para não deixarmos lacunas, não deixarmos brechas para o inimigo trabalhar, para o inimigo nos causar dor. Então, Senaqueribe, ele faz tudo isso, e ao fazer tudo isso, aí ele fala ao povo, fala ao coração do povo, porque ainda havia um temor, havia um medo, havia ali ainda o povo ficando meio indeciso. Será que ele não vai conseguir? Ele já conseguiu derrubar Judá, já conseguiu invadir os territórios, já conseguiu dominar lá. Será que ele não vai conseguir nos invadir? Talvez haja esse sentimento na tua vida, dizendo: eu sei que Deus é na minha vida, mas o levante está tão grande, a batalha está tão árdua, esse inimigo está me afrontando demais, eu estou ficando tão triste, tão desanimado, mas esse inimigo, ele já venceu tal coisa, já fez isso, já fez aquilo, será que ele não vai me vencer? Mas aí eu venho como profeta do Senhor nesta noite, para lhe dizer e para falar para você, assim como disse o rei Ezequias para todo o povo: seja forte e seja corajoso, e não tenha medo. Não tenha medo e nem se assuste com este inimigo que se levantou na tua vida, com este inimigo que se levantou. Sabe por quê? Porque ele se levantou para cair, ele se levanta para cair. Sabe por quê? Porque o maior de todas as coisas, o maior, o soberano, o eterno, o Deus criador, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus eterno está com você. Ele está com você, ele zela da tua vida, ele zela de você, ele zela de todo aquele que nele se permanece fiel. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia aí, irmão, porque este Deus está com você. Este Deus,
Ele está com você, cuidando da tua vida. Ele é maior do que qualquer problema que possa assolar você. Ele é maior do que qualquer doença. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Então não temas, mas tem que ser corajoso, tem que ser forte para resistir toda a artimanha do inimigo. Seja forte e corajoso e não precisa ter medo, porque Deus é na tua vida. Deus é contigo. Deus, Ele é contigo. E para que você entenda que Deus realmente Ele é com você, eu vou trazer aqui alguns exemplos do Velho Testamento para o Novo Testamento, exemplos de homens, exemplos de pessoas que andaram com Deus, exemplos de pessoas que o Senhor esteve com eles e mesmo na dificuldade eles tiveram ânimo. Ou seja, nesta dificuldade, nesta hora de aperto financeiro, nesta hora que você passa pela enfermidade, nesta hora que a adversidade sobreveio à tua vida, nesta hora que talvez a tua família está destruída, está despedaçada, você ainda tem que ter bom ânimo, porque o maior está com você. E no tempo certo, no tempo de Deus, Ele encaixa tudo no lugar. Mas nós temos que estar firmes na presença do Senhor e ser forte e corajoso. Lá em Êxodo, capítulo 18, verso 11, nós vamos ver que após Moisés contar ao seu sogro as maravilhas que o Senhor havia feito na terra do Egito e como o Senhor havia humilhado as divindades de Faraó, Jetro, que era sogro de Moisés, ele se rendeu ao Deus de Israel. E quando ele se rende ao Deus de Israel, ele diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Olha só, Moisés dá o testemunho. Moisés está dando testemunho. Moisés já tirou o povo, já passou ali pelas tormentas, passou ali tirando o povo do Egito, Deus agindo na vida deles. E aí eles saem, Deus fazendo tantas maravilhas para o povo de Israel. E aí vem o momento a qual Moisés está ali com o seu sogro Jetro, e ele começa a testemunhar e dizendo: ah, meu sogro, imagino eu a conversa. Vamos imaginar a conversa. E aí Moisés dizendo: ah, meu sogro, Jetro, rapaz, você não sabe o que Deus fez contra Faraó, contra as divindades de Faraó. Eles têm deuses lá para tudo. Rapaz, mas você não sabe. Deus transformou a água deles em sangue. Deus fez a praga das moscas. Deus fez, rapaz, as rãs. Deus fez, olha, rapaz, você tinha que ter lá, você tinha que estar lá para ver. Não, rapaz, eu vou te contar, parece que você não vai nem acreditar, mas rapaz, Jetro, olha o que Deus fez. Jetro foi tão maravilhoso, porque enquanto eles chicotavam o povo, enquanto eles maltratavam o povo, Deus ia e colocava praga. Deus falava: deixa aí o povo, e ele não dizia não, não vai. E aí Deus mandava, e eles buscavam a divindade, e a divindade deles nada podia fazer, porque o maior estava com o povo de Israel. O maior é Deus, o maior é Jeová, o maior é o Deus santo e poderoso. E este Deus santo e poderoso estava conosco. Jetro, Jetro,
Quando nós chegamos diante do mar, Jetro, o faraó com seus guardas vinha atrás de nós. E aí Deus abre o mar para a gente passar. E aí depois aniquila faraó e seus exércitos. Jetro, que maravilhoso, que maravilhoso. E aí Jetro ouve todos os relatos de tudo que Deus tinha feito, de tudo que Deus tinha agido na vida do povo de Israel. E Jetro, olhando todo aquele poder de Deus, ele se rende a Deus, e ele diz: agora sei que o Senhor, o Deus dos exércitos, o Jeová Jireh, este é maior do que todos os deuses, maior do que todos os problemas, maior do que todas as dificuldades, porque livra o teu povo. Ele livrou o povo da mão do inimigo, livrou o povo da mão do inimigo. O que eu quero dizer é: glorifica o nome do Senhor, não esmoreça, não para na caminhada, porque o teu testemunho ainda vai fazer pessoas se voltarem, se render a Deus, e as pessoas vão glorificar o nome do Senhor, dizendo: agora sei que este Deus é o Deus verdadeiro, que este Deus é o Deus poderoso, porque curou o teu câncer, porque curou esta doença terminal, porque fez um milagre na tua vida, porque restaurou a tua família, porque Ele livrou você da mão do inimigo. Mas só tem testemunho aquele que é fiel, aquele que cerra o punho e vai para a oração, cerra o punho e não se deixa o inimigo cirandar na sua vida, mas ele tampa, ele toma a atitude de se fortificar na oração, ele toma a atitude de exercer a fé, e junto com a oração, a fé e a oração, a fé e a oração em Deus. Aí, meu irmão, não tem capeta, não tem principato, não tem demônio, não tem levante, não tem doença, não tem problema que sobrevenha a você, que Deus não possa te livrar. E aí, você tem testemunho para contar, você tem testemunho de fé para contar. E quando você tem testemunho de fé para contar, pessoas ouvem, pessoas escutam e pessoas adoram a Deus. E pessoas falam: se Deus fez na vida dele, na vida dela, Deus pode fazer na minha. E se rendem aos pés de Deus. Então não desista da caminhada da fé, não desista de andar com Deus. Este mal veio sobre você, mas o maior, o nosso Deus, está com você. Lá em 2 Crônicas, capítulo 2, o verso 5, Salomão, ele apontou para Irão, rei de Tiro, sobre a grandeza do seu Deus. E ele dizia: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão sabia da grandeza do Senhor. Salomão, ele entendia da grandeza do Senhor, e ele sabia que o Senhor era o Deus grande. Então ele quis fazer um templo grande para representar a grandeza de Deus, para representar o Deus grande, porque ele sabia que Deus, ele era maior do que qualquer principado, potestade. Então ele conhece e sabe da grandeza de Deus. E você sabe da grandeza do Senhor? Você sabe da grandeza do teu Deus? O quão grande o teu Deus é? O quão maravilhoso Ele é? O quão poderoso Ele é? Ah, meu irmão, glorifica o nome do Senhor. Lá em Jó, capítulo 33, verso 12, Eliú respondeu a Jó:
Deus é maior do que o homem. No momento de angústia e fraqueza, Jó questionou a Deus em relação a uma série de coisas. Então Eliú lhe respondeu que Deus é tão superior ao homem que sua grandeza e a sua maneira de agir são inalcançáveis à compreensão humana. Muitas vezes nós, sendo cristãos, sendo servos de Deus, muitas vezes nós, sendo pessoas tementes a Deus, quando entramos em algumas tormentas, ou seja, quando entramos em algumas dificuldades da vida, quando entramos em alguns problemas, quando vem a notícia negativa, quando vem a notícia de morte, quando vem a notícia de uma doença, quando vem a notícia ruim, quando vem as portas fechando, o desemprego desaparecendo, as contas só aumentando e você não tendo recurso para sanar. Muitas vezes nós questionamos a Deus, questionamos aonde está Deus, questionamos o porquê Deus está permitindo aquilo, o porquê Deus não coloca a mão e intervenha, porque Deus não faz algo, porque Deus não resolve o nosso problema, porque Deus permitiu que a doença chegasse à minha família, porque é que Deus permitiu que a morte tomasse aquele ente querido, porque é que Deus permitiu que o desemprego chegasse na minha porta, porque é que Deus permitiu que eu não conseguisse sair daquela dificuldade. Mas meu irmão, aí é como Eliú falou para Jó. Deus, ele é tão superior a nós, os humanos, a nós, os homens, a nós, as mulheres, que a sua grandeza, na sua maneira de agir, ela não pode ser alcançada, ou seja, a maneira de Deus agir, ela não é para a compreensão humana, não dá para nós compreendermos a maneira de Deus agir, porque nós podemos saber como fulano reage a tal situação, como ciclano vai reagir, como ciclano vai agir diante da dificuldade, diante da situação difícil. Nós, vendo outro ser humano, nós podemos prever, nós podemos falar, mas quando Deus age, quando Deus faz alguma coisa, nós não conseguimos compreender, e mesmo naquela tormenta, mesmo na dificuldade, mesmo na hora difícil, mesmo na hora da notícia negativa, mesmo na hora da doença, mesmo na hora do desemprego, mesmo na hora ruim, Deus está conosco, Ele está conosco, e a maneira dele agir, a maneira dele fazer, nós não entendemos, mas Deus, ele complica, depois ele descomplica, e depois ele explica, porque complicou tudo na tua vida, e o nome do Senhor é glorificado, porque Deus, ele é poderoso, e nós não entendemos a maneira que Deus age, e nunca vamos entender. Porque Deus, ele tem os seus meios e os seus métodos para fazer tudo acontecer do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, no tempo dele. Não do meu jeito, não do jeito que você quer, não na hora que você quer, não no tempo que você quer. Mas Deus tem a hora e o tempo dele para fazer tudo na tua vida acontecer. O que Deus requer? Que nós obedeçamos, que nós continuamos na caminhada da fé, sem esmurecer, sendo fortes, sendo corajosos, não tendo medo dos levantes e nem de tudo que vem sobre nós, mas acreditando que Deus está conosco em todo o tempo, acreditando que o maior, o nosso Deus, está conosco em todo o tempo. Então assim nós vamos adorando, nós vamos glorificando o nome do Senhor. Lá em Mateus capítulo 12, verso 6,
Mateus 12:6, Jesus Cristo, ele se levanta e diz: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Por que Jesus fala isso? Porque lá em Mateus 12:6, Jesus vai falar que o que era maior do que o templo estava ali. Porque Jesus sabia que os fariseus apreciavam mais o templo do que o próprio Senhor. Então, Jesus, ele sabia que os fariseus, eles adoravam o templo, eles apreciavam o templo mais do que adoravam a Deus, mais do que adoravam o próprio Senhor. Então, Jesus ainda continua dizendo: ainda hoje, ou seja, aquele que é maior do que este templo está aqui. Por que não adora a mim? Por que não, presta adoração a mim? Se rende a mim? Os doutores da lei. Mas eles não, eles apreciavam mais o templo do que o próprio Deus. E ainda hoje existem muitas magníficas catedrais, templos exuberantes, bonitos, dedicados a Cristo em todo o mundo, em todo o redor do mundo. Há um lugar que tem uma igreja linda, uma igreja bonita, um templo maravilhoso que é dedicado a Deus. Mas muitas pessoas que vão a esses templos, muitas pessoas que muitas vezes estão nessas igrejas, vão apreciar mais o próprio templo, a própria adornação da igreja, a própria arrumação da igreja, o próprio esplendor daquela igreja tão bonita, tão maravilhosa. Eles vão apreciar mais isso do que o próprio dono da igreja, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Então nós não podemos ser pessoas que negligenciamos a adoração verdadeira, mas temos que ser cristãos genuínos, crentes valentes, pessoas que realmente acreditam em Deus, pessoas cristãs, pessoas que vão adorar a Jesus, não as belezas que nós encontramos. É bonito, sim, é maravilhoso você poder fazer parte de uma igreja linda, bem arrumada, bem adornada, bem edificada, sim, mas o mais lindo é você dentro desta igreja, adorando Deus vivo, adorando Deus poderoso, adorando o que é maior do que o templo, que é Deus. O maior que o templo é o Senhor, o maior do que o templo é Jesus. E a nossa adoração tem que ser a Deus, tem que ser ao Senhor, tem que ser a Ele, porque Ele, o nosso Deus, está conosco. Lá em Lucas 11:31, Jesus, ele afirma: aqui está quem é maior do que Salomão. Respeitamos muito os grandes sábios, filósofos, imperadores, generais, conquistadores da história, porém nenhum deles é maior do que Jesus Cristo. Nenhum deles é maior do que Jesus Cristo, porque Jesus é maior do que todos. Ainda em Lucas 11:32, Jesus continua a dizer, e ele vai dizer: aqui está quem é maior do que Jonas. E da mesma maneira apreciamos e gostamos de ouvir a história de grandes profetas, grandes líderes religiosos, famosos. Admiramos também grandes oradores, pregadores, pastores, grandes homens de Deus do passado e da atualidade, porém Jesus Cristo é maior do que todos esses que já pisaram na terra.
Jesus Cristo é maior do que todos. Não tem orador, não tem pregador, não tem pastor, não tem homem de Deus, se não tiver Jesus, se não tiver Jesus Cristo, se não tiver Jesus Cristo. Por isso temos que estar rendidos ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, glorificando o nome do Senhor, junto com Deus, junto com o Senhor, porque Ele é o maior do que tudo e todos. E este Deus tão grande está conosco, ainda hoje, ainda agora, Ele está conosco. Lá em João capítulo 15, verso 13, Jesus fala do seu imensurável, insuperável amor, aonde ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E Jesus teve este amor. Jesus, ele teve um amor maior. Amou tanto a humanidade, amou tanto as pessoas, que se entrega na cruz do Calvário, no resgate e na salvação. No resgate da salvação, aonde ele se entrega, aonde ele se faz pecador, aonde todos os pecados sobrevêm a ele, aonde todo mal sobrevém a ele, aonde toda angústia, toda dor, toda doença, tudo aquilo que era atribuído a mim e a você, sobrevém a Cristo para dar a vida por mim e por você, pecador. Sim, por mim, por você, pecador, que estávamos destituídos da graça de Deus, destituídos do amor de Deus, destituídos das bênçãos do Senhor. E Cristo vem, nos dá tamanho amor, um amor que é maior do que tudo, um amor imensurável, insuperável, um amor tão grande, que entrega e dá a sua vida pelos seus amigos, por toda a humanidade, por mim e por você. Você não é qualquer pessoa, entenda isto de uma vez por todas. Você não é qualquer pessoa, você não é mais um no meio da multidão, mas tu é filho de Deus, tu é filho do Deus Altíssimo. Você foi comprado com sangue, o sangue precioso de Jesus, sangue precioso de Jesus, sangue inocente, sangue de um homem santo, sangue de um Deus poderoso que se fez carne e que se entrega e que verte o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter vida e uma vida eterna, uma vida restituída a Deus, uma vida onde a graça nos alcança, porque vivemos no tempo da graça, não é pelo que façamos ou fazemos, mas é pela graça de Deus que nos alcança todos os dias. A graça do Senhor que está conosco todos os dias. Então, o maior está conosco. O Deus poderoso está conosco. Ele te ama. Ele ama a tua vida. Ele ama você. E o amor de Deus nos constrange. Porque tamanho é este amor. Esse amor de Jesus Cristo não é suficiente para a tua vida, nada mais vai ser suficiente, porque o teu marido não pode dar este amor para você, a tua esposa não pode te amar tanto assim, os seus amigos, as pessoas que te rodeiam, teu pai, tua mãe, a tua família não tem um amor comparado a este amor de entregar a sua própria vida, entregar o teu próprio ser em prol da vida do próximo. Este é o amor maior. O ápice do amor
o amor de Jesus, e este amor nos preenche. Este amor, ele tem que ser mais do que suficiente para as nossas vidas, e temos que compreender que Jesus está conosco. Jesus está conosco na peleja, Jesus está conosco em meio às doenças, Jesus está conosco em meio à dificuldade, Jesus está conosco em meio às portas fechadas. Sabe por quê? Porque se Jesus permite que eu passe por este deserto, se Jesus permite que nós passamos por essas lutas, por essas provas, é porque nós temos que aprender algo, nós temos que amadurecer algo em nossa vida ainda, nós temos que exercer a nossa fé, acreditar que este mal vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado, e teremos testemunhos para contar, e o nosso testemunho vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas, e pessoas vão ser libertas e vão se voltar para Deus. Assim como lá, quando o Êxodo 18:11 diz que Moisés fala ao seu sogro Jetro, e ele relata as maravilhas e as proezas, e conta o testemunho do que Deus tinha feito, e como Deus humilhou a todas as divindades do Egito, e como Deus venceu a Faraó. Então Jetro se volta, ouvindo o testemunho, Jetro se volta a Deus. Assim, meu irmão, nesta luta que você passa, nesta dificuldade que você passa, o Senhor vai ser glorificado, e o teu testemunho vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas, e as pessoas vão ver que Deus é contigo, que Deus é com você, e você vai ver que as pessoas vão se render à presença do Senhor. Amor maior do que este não tem. Jesus nos deu o seu amor, nos deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, para que você entenda que o nosso Deus, ele é grande e ele está com você. O apóstolo fala da glória maior do ministério do Espírito Santo sob a nova aliança, em relação à glória do ministério da anterior, sob a antiga aliança. E ele diz: como não será de maior glória do ministério do Espírito? Se Deus fez proezas sob a antiga aliança, sob a nova, ele pode fazer coisas bem maiores por meio do Espírito Santo. O que Paulo diz aqui é: ei, acorda. Na antiga aliança, Deus fez tantas maravilhas, Deus fez tantas proezas. Deus tira o povo do Egito, Deus provê alimento, Deus faz com que o povo receba a terra prometida, Deus age na vida dos pais da fé, de Abraão, considerado pai da fé. Fala para Abraão: Abraão, você vai ser pai de nações. E ele cumpre a promessa, faz maravilhas na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, faz no meio do povo de Israel, na descendência de Abraão. Ele faz maravilhas sob a velha aliança. E Paulo está dizendo: ei, será que nesta nova aliança, a qual Cristo se entregou na cruz do Calvário, a qual Cristo verteu sangue para que nós pudéssemos ter vida, e ele vence a morte, ele vence a doença, ele venceu todo o inferno para ser rei e coroado no céu? Ele é o nosso Deus, e só desta nova aliança ele pode fazer muito mais do que fez na antiga aliança.
aliança, e nós estamos conectados nesta nova aliança, na aliança da graça, na aliança a qual Jesus entregou-se por minha vida e pela tua vida. E sob esta nova aliança, Jesus já venceu toda a enfermidade, Jesus já venceu todo principado, toda potestade, Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu todo o teu medo, todo o pânico, toda a angústia, tudo aquilo que te assola. Jesus venceu por mim, por você. Mas ele diz: tem de bom ânimo, confia em mim, acredita em mim, exerça fé em mim, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Não te assuste, nem tenhas medo da adversidade, mas creia que eu, o Senhor, eu que entreguei a minha vida na cruz do Calvário, estou com você. Sou eu o seu advogado fiel, sou eu o advogado fiel que intercedo nas causas que para você estava perdida, nas causas que falaram que você não ia ganhar. Eu sou Deus que advogo para você. Eu sou Deus que intercedo pela tua vida. Eu sou Deus que estou com você todos os momentos. Eu sou Deus que mesmo na prova, mesmo na dificuldade, estou te sustentando, estou segurando na tua mão. E você ainda tem fôlego de vida. E se você tem fôlego de vida, a tua história não acaba assim no fracasso, mas o nome do Senhor será glorificado, porque o milagre que Deus vai fazer na tua vida é maior do que tudo, maior, porque Ele é o maior, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano e está com você. O Senhor está com você. Não temas, não temas. 1 João capítulo 4, verso 4. João confirma o que o rei Ezequias disse muito antes. E ele vai dizer: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o apóstolo João, ele vai dizer: filhinhos, entendam, meus filhinhos, entendam, meus irmãos na fé, meus companheiros de fé, meus amigos cristãos, filhos de Deus, vocês são de Deus, vocês são de Deus e venceram já os falsos profetas, porque aquele que está em você, aquele que habita em você, é maior do que o que habita no mundo. Ou seja, Deus está dizendo para você: meus filhos, meus filhinhos, eu sou Deus da tua vida, eu sou Deus que te sustenta, eu sou Deus que faço o amanhecer vir sobre a tua vida, eu sou Deus que te livro da garra do inimigo, eu sou Deus que estou com você em todo o tempo, eu sou Deus que estou com você em toda hora. E eu sou maior do que todo problema, maior do que toda dificuldade, maior do que toda adversidade. E eu estou com você. Não temas, não temas, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco. O maior está conosco. O maior está conosco. O nosso Deus, ele é maior do que... O nosso Deus, ele é muito maior do que o pecado. O nosso Deus é muito maior do que qualquer enfermidade. O nosso Deus, ele é muito maior do que a morte. O nosso Deus é muito maior
do que todos os problemas existentes no mundo. O nosso Deus, Ele é maior. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Ei, meu irmão, se você estava desanimado, triste pela adversidade, pelas lutas, se você estava aí cabisbaixo, se você estava aí passando por um levante na tua vida, uma dificuldade, quem sabe se instalou aí na tua vida e você não vê saída, e você acha que o mal vai dominar, assim como em 2 Crônicas 32 e o verso de 1-8, a qual nós lemos no início da ministração, nós vamos ver que Ezequias, sabendo que Senaqueribe estava indo de encontro a ele, levando a batalha, levando a guerra, querendo exterminar eles, ainda assim, Ezequias, ele se animou, ele restaurou a muralha da cidade, construiu torres, levantou também muralhas, fortificou o Milo da cidade de Davi. Ele fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra à frente do povo e reuniu todo o povo na praça e falou ao coração do povo dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assuste, porque por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne. O braço de carne está com eles, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Então, todo mundo se animou, todo mundo acreditou, e o Senhor os defendeu, e os abençoou, e os livrou. Se você está aí passando por lutas, se a opressão do inimigo veio sobre você, deixando você cabisbaixo, triste, angustiado, se você já não tem mais saída, não sabe mais o que fazer, ei, eu venho aqui para te dizer, para falar o teu coração, que Deus, Ele é contigo, que Deus, Ele está com você. Em toda esta ministração, Deus falou: eu sou maior do que tudo, todo o problema, e eu estou com você. Ou seja, o maior, o nosso Deus, Ele está com você, o nosso Deus está conosco, o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo está conosco, e Ele guerreia as nossas guerras, Ele peleja por nós, e se Deus peleja por mim, por você, a vitória é certa, a vitória é garantida, porque não há ninguém que possa vencer a Deus. Nunca houve, nunca haverá. Então confia e exerça fé em Deus, porque o maior está conosco. O maior está conosco. Amém? Glória a Deus. Tomou posse da palavra, entendeu de uma vez por todas que Deus é contigo. Então se anima, glorifica o nome do Senhor. Mas pastor, a minha vida está toda revirada. Pastor, eu estou passando luta, eu estou doente, eu estou enfermo. Pastor, ei, se anima, porque Deus guerreia por você, e Ele está com você. Então se anima e glorifica o nome do Senhor. Eu vou colocar a chamada da oração. A chamada da oração. Você vai se preparar para o momento da oração.
o momento de nós clamarmos. E eu quero que você aí da sua casa, da onde você estiver, que você clame com muita fé, porque você vai ver o que Deus vai fazer. E eu creio que o céu já se abriu e que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, porque Ele é contigo e que Ele vai fazer um milagre acontecer. Mas vamos clamar, vamos orar, vamos clamar o Senhor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano e Altíssimo Deus, Pai eterno de poder, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus santo, Deus tremendo, Deus grandioso, Tu és maior do que tudo, Senhor. E nesta noite o Senhor falou aos nossos corações, dizendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está comigo, que o Senhor está com cada um dos teus filhos, dos teus servos, que não é para temer, que não é para ter medo diante das dificuldades, diante das adversidades, porque o Senhor está conosco. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que age em nossas vidas, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que faz com que o leão feche a boca, é o Senhor quem faz com que a fornalha não nos queime. É o Senhor que passeia com nós em meio à provação. É o Senhor que está conosco. É o Senhor quem abre os mares para que nós possamos passar. É o Senhor que, quando o mar não se abre, faz com que nós caminhemos por cima do mar. É o Senhor que está conosco em todo momento. É o Senhor que está conosco em todo momento. E eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por este privilégio de podermos estar na Tua presença, de podermos estar aqui juntos com o Senhor. Mas nesta hora, meu Pai, alcança o Teu filho, alcança a Tua serva, alcança este que te clama nesta hora, alcança esse que está rasgando a sua alma na Tua presença, Senhor. Ele está angustiado, ela está angustiada, mas ouviram a Tua palavra, eles creem em Ti, ó Deus, estão exercendo a fé no Senhor. É por isso que eu lhe clamo agora e lhe peço, pela Tua misericórdia, Senhor, estende a Tua mão, alcança esse Teu filho, alcança esta Tua filha, retira dele esta provação, guerreia esta guerra, meu Pai, pelo Teu filho, pela Tua filha. Pois assim como o Senhor, ó Pai, batalhou pelo povo de Jerusalém, pelos Teus filhos, assim, ó Deus, eu creio que o Senhor ainda hoje batalha por nós, guerreia por nós. Deus, retira a enfermidade da vida dele, da vida dela. Retira, meu Deus, a enfermidade da vida de todos esses que estão enfermos, Senhor. Porque o Senhor já venceu toda a enfermidade na cruz do Calvário. Senhor, abre as portas e as comportas dos céus, derrama da Tua bênção, da Tua graça, da Tua paz de Espírito sobre nós, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, sobre os Teus servos. Derrama, Senhor, derrama, meu Deus, meu Pai, fortifica este Teu servo, fortifica esta Tua serva. Dá estratégia a eles, dá a sabedoria a eles, dá, ó Pai, a vitória a cada um deles, e que Teu nome seja glorificado.
e que neste testemunho de fé que ele terá e ela terá para contar, vidas sejam restauradas, vidas sejam salvas. Senhor, alcança cada um daqueles que participaram, a cada um daqueles que adentraram nesta programação, que estão, ó Pai, clamando na oração agora. Alcança cada um, entra com teu poder, com a tua bênção na vida deles, no lar deles, e abençoa a cada um deles. Se há enfermos aqui, ó Deus, eu me levanto no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, e dou uma ordem a toda enfermidade. Enfermidade, sai agora desta vida, sai agora desta família, sai agora desta casa, em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus, pela fé. Receba a cura em nome de Jesus. Eu me levanto no poder que há no nome de Jesus contra todo principado, potestade, todo demônio que tem oprimido esta família, que tem oprimido esta vida. Pega agora toda a bagagem, pega agora todo o mal, e em um nome de Jesus, sai desta vida, sai desta casa, para nunca mais voltar. E em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, declaro todos abençoados, protegidos, guardados, em um nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em um nome santo de Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você que orou, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda a Deus. Aplauda o Senhor. E creia e acredite que Deus, Ele é contigo. Que Deus, Ele é na tua vida. Que Deus, Ele é com a tua família. Eu vou colocar um louvor aqui para nós encerrarmos e você adorar e saber que você é valente do Senhor e que Deus está contigo. Adore a Deus. Adore o Senhor. Vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim, não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus e receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer, você vai vencer na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto,
no mar eu não tocar, ele não se abrirá. Se no vale eu não passar, vida não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se a lutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo me acusar, cante. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei. Somente vou glorificar. Nessa vida o cristão perseguido pelo mundo alcançará galardão. Oh, aleluia! Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai, porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus. Cadê o crente corajoso? Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai, porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai, porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus. Os braços de Deus. Você está revestido. Há uma proteção sobre a sua vida. Há uma proteção de Deus sobre a vida de cada um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem a proteção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Este é o Deus. E se você é cristão, se você é crente, é valente, não temas, não desista, porque o nosso Deus está com você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua noite, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe e lembre-se sempre, Deus é contigo. Vá para cima, ore, clame, porque Deus é contigo. Amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.